2 Reis 5, 19 ao 27. Diz assim: quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo, se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando desceu da carruagem para encontrar-se com... Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Amém? Mais um versículo, Efésios 6, e 10 e 11, versículo bem conhecido também, Efésios 6, versículo 10, o versículo 11, lá no Novo Testamento, depois de Gálatas. Efésios 6, 10 e 11 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Antes de sentar, fala para o irmão que está do seu lado assim, olhando no olho dele: não caia na cilada do diabo. Pode sentar e abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história da cura desse general sírio chamado Naamã. Naamã era um homem de muito poder, mas era leproso. Tinha uma doença que era uma das piores doenças da sua época. A lepra, quando assolava uma pessoa naquela época, a pessoa sabia que todas as outras suas atividades ficariam limitadas. Por quê? Um leproso já em estado mais avançado teria que se isolar da sociedade, porque era uma doença altamente contagiosa. Já falei para os irmãos que quando uma pessoa era oficializada como leprosa, principalmente nos tempos de Jesus, ela não mais poderia estar participando na sua família, não mais almoçaria com a sua esposa, com os seus filhos. Uma pessoa leprosa, ela estava isolada da sociedade. E quando precisasse entrar na sociedade para comprar alguma coisa na cidade, fazer alguma coisa, ela tinha que entrar já anunciando que era leprosa, e a palavra que principalmente no grego elas usavam é a palavra imundo. Imundo chegando, e assim as pessoas se afastavam e o leproso podia se aproximar. Naamã descobriu que estava leproso, e é bem provável que a lepra de Naamã não era uma lepra avançada ainda, porque nós entendemos que ele ainda estava na função de general do exército da Síria. E lá, Naamã, depois das suas guerras, a gente sabe que ele leva uma menina escrava do povo de Israel, e essa menina fala para ele: olha, lá em Israel tem um Deus que pode te curar.
Naamã vai e fala com o rei de Israel, o rei fica indignado, pensando que ele estava querendo arrumar uma situação ali de impasse, brigar, até que Eliseu falou, manda ele para mim, você não precisa, rei, ficar apavorado, manda ele para mim. E Naamã então vai ali falar com o profeta Eliseu. Você conhece a história, Eliseu manda um recado através do seu servo, dizendo, fala então para Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã fica irado, fica indignado, mas um dos seus servos diz, se fosse algo tão difícil, 7 mergulhos no rio, vai. Então ele vai até o rio, mergulha 7 vezes, recebe a cura, um milagre, e volta todo entusiasmado agora para abençoar, para presentear a vida do profeta Eliseu. Ele tinha trazido muito ouro, muitas roupas finas, roupa naquela época era um artigo de luxo, e quando chega lá, Eliseu diz, não precisa, ô Naamã, né? Você não precisa nos dar nada, pode levar tudo que você trouxe de volta, teu ouro, tua prata, tuas roupas. E Naamã falou, então tá bom. E Naamã pede então que ele pudesse que pudesse encher ali um pouco de terra, para levar terra para ele adorar a Deus agora lá na Síria. Eliseu permite, e lá vai embora Naamã. Mas o servo de Eliseu, que nós lemos aqui, por nome Geazi, ficou indignado com aquela situação. E ele, ao ver já longe, Naamã indo com todo aquele ouro, com toda aquela prata que tinha trazido para presentear o profeta, ele diz, não, meu senhor foi muito bom com Naamã, eu vou atrás e vou pegar um pouco para mim, e ali a gente consegue enxergar um pouco dessa história nos textos que nós lemos. Naamã, ele, sem saber do que estava acontecendo, entrega tudo para Geazi, e Geazi, ele literalmente, ele cai numa cilada devido à perversidade do seu coração. Na Bíblia, nós temos vários personagens que tinham tudo para dar errado, e deram certo. Você pega, por exemplo, um José que é traído pelos irmãos, é vendido como escravo para o Egito, lá na casa de Potifar, quando começa a prosperar, leva mais um calote, a esposa de Potifar diz que está dando em cima dele, é preso, tinha tudo para dar errado, mas no final deu certo porque o seu coração estava purificado, o seu coração estava em Deus e nos princípios de Deus. Aqui nesse caso é um caso totalmente oposto. Geazi, ele era aquele personagem que tinha tudo para dar certo. Geazi, ele era mentorado pelo maior profeta da época. Depois que Elias foi arrebatado, Eliseu era o maior profeta da época. Geazi é aquele que vê milagres acontecendo o tempo todo. Quando o profeta Eliseu chega numa cidade onde a água está amarga, Eliseu diz, me dá um pouquinho de sal aqui. Ao jogar sal, aquela água fica boa, fica pura, e as pessoas podem ali beber dela. Geazi é aquele que, quando está preparando uma sopa, um dos outros servos vem e traz venenos, né, sem saber que era uma planta venenosa, frutos venenosos que tinha colhido, joga tudo ali naquele ensopado. Quando os servos estão bebendo, alguém grita, a morte na panela. E ele vê o profeta Eliseu pegar um pouquinho de farinha, jogar ali, e aquele ensopado, aquela sopa ficar boa. Geazi, ele, cercado por essas manifestações de Deus, ele vê a ressurreição do filho daquela viúva sunamita. Geazi, ele agora está ali contemplando mais um grande milagre. Ele vê um general que chega leproso, mas sai curado, purificado, como uma pelinha de bebê. Geazi tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque não guardou o seu coração das ciladas do diabo, das propostas malignas, daquilo que o nosso adversário tenta fazer para nos enganar. Por que eu estou ministrando essa palavra? Porque nos nossos dias, isso volta-se a repetir. Ontem, nós comemoramos algo muito importante. Quem sabe o que nós comemoramos ontem? Opa! Assembleia de Deus, dia 18 de junho. Foi no dia 18 de junho de 1911 que Daniel Berg e Narvingre oficializaram, né, a Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. Ontem fez 105 anos. E quando nós olhamos para a nossa realidade de crentes assembleianos, num país onde nos dá liberdade de culto,
Numa nação onde nós podemos aqui vir, frequentar os cultos, levantar a mão, colocar no nosso carro que Jesus Cristo é o Senhor, está tudo bem, não somos mortos por isso, perseguidos, apedrejados por isso. Nós somos uma geração que, por mais que temos dificuldades financeiras, todo mundo hoje tem alguma coisa para comer, alguma coisa para beber. Vocês estão aqui todos hoje aquecidos com o frio. Nós somos uma geração que temos muitos benefícios. Quando falamos do lado espiritual, se pegarmos só o mês de junho, aqui na nossa igreja, já teve pelo menos 20 pregações, nesse púlpito aqui. Nesse mês, tivemos umas 20 pregações. É uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem bons pastores, é uma igreja que tem alimento, é uma igreja onde cada pessoa tem tudo para dar certo. Mas, infelizmente, muitos não guardam o coração, fazem escolhas erradas na vida e caem nas ciladas do diabo. Não tem como nós aqui alistarmos todas as ciladas que Geazi caiu, mas Geazi caiu em ciladas que se repetem nos dias de hoje. Geazi caiu numa cilada, a famosa cilada de que tem que se levar vantagem em tudo. Olha o verso 20 que nós lemos. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Primeiro, eu acho interessante, como o texto bíblico vai dizer, Geazi, servo de Eliseu, pensou. Ele não estava falando com ninguém, ele estava aqui, pensando. As versões Almeidas vão dizer assim, ele disse consigo mesmo. Olha só, tudo começa aqui. E ele começou a ver aquela situação, ele disse, não, Eliseu é muito cabeça dura, como é que ele vai desperdiçar algo assim? A gente podia agora ficar rico, a gente podia agora ter subsídios para não mais precisar nem trabalhar, e ele dispensa tudo isso. A velha ideia de se ganhar vantagem em tudo, que no Brasil fica conhecido como a lei de Gerson. A lei de Gerson, porque em alguns anos atrás tinha um jogador de futebol chamado Gerson, que fez propaganda de um cigarro Vila Rica na televisão, e ele finalizava a propaganda dizendo que gostava de levar vantagem em tudo. E isso depois virou de conhecimento comum. A lei de Gerson é a lei daqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Essa lei de Gerson, essa ideia de ganhar vantagem em tudo, numa linguagem mais clara, se chama ganância. A ganância é justamente a vontade exagerada de sempre possuir mais, sempre querer mais. A nossa geração, infelizmente, é muito assolada por esse mal que estava na vida de Geazi. E muitas vezes nós caímos nessa cilada que Geazi caiu. Você vai ver Naamã respondendo, não leva só 35 quilos, leva 70. E ele, então tá, vou levar os 70. Tanto que 2 servos de Naamã tiveram que ajudar ele a carregar até perto da sua casa. Queria sempre mais. Na Bíblia nós temos várias pessoas que entraram nessa cilada. Um deles era o rei da Babilônia, depois já no Império Medo-Persa, o rei Dário. O rei Dário, ele tinha Daniel como um dos seus melhores amigos. Tinha o Daniel como um dos homens da sua confiança, tanto que ele queria colocar Daniel como o governador da Babilônia naquela época. Só que pela ganância, ele aceitou a proposta de alta adoração. Aqueles que não queriam o bem de Daniel disseram, você já é um Deus, você já é visto como Deus, mas dá um passinho a mais, promulga aí um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém mais pode receber nenhuma oração e adoração a não ser tu. E a ganância no coração de Dário selou aquele documento, e nós sabemos que as consequências disso fizeram com que Daniel fosse jogado para a morte na cova dos leões. E se não fosse a intervenção divina, o melhor amigo do rei Dário tinha ido por água abaixo. Nós temos visto uma geração gananciosa caindo nessa cilada, assim como caiu Geazi, a cilada da ganância, de tentar levar vantagem em tudo. Isso, infelizmente, acontece até nos relacionamentos. Os relacionamentos conjugais, relacionamentos com as pessoas, relacionamentos no trabalho, relacionamentos até com Deus. Olhar as pessoas não mais como seres para ser amado, mas seres para ser usado. Precisam me favorecer, preciso ser uma escada para mim subir para o meu sucesso.
E Deus virou aquele supermercado existencial onde a minha relação com Ele é de interesse. Quando eu estou na pior, quando estou passando por uma dificuldade, vou lá no mercado, compro o produto que eu preciso. Vou lá em Deus, pego o que eu quero e deu. Isso tem sido uma visão errada, distorcida, cilada, que leva para a morte. Geazi caiu nela. E nós vemos Geazi também caindo numa outra cidade, numa outra cilada, de que não importa os meios para alcançar então esses objetivos. Nós vamos ver Geazi usando a mentira. Primeiro ele mente para Naamã, dizendo, olha, chegou lá na casa do profeta Eliseu 2 discípulos, e ele queria então abençoar essas pessoas, tem como você dar alguma coisa? Mentiu, ele não tinha falado nada com Eliseu. Depois ele mente para Eliseu. Quando Eliseu pergunta para ele aonde você estava, ele diz, eu não saí daqui. A mentira, cujo pai é o diabo, vem acompanhado com a ganância e com os meios para suprir esse orgulho, essa ganância, essa ambição. Depois você vai ver ele caindo também no erro de respeito à autoridade, porque ele olha para o seu Senhor e não tem vergonha de mentir ali na cara. Mas como era homem de Deus, a mentira caiu por terra. Esse era Geazi. As consequências que Geazi sofreu, terríveis. Um homem que tinha tudo para dar certo se torna uma maldição para toda a sua descendência. Porque aquilo que ele não queria de Naamã, que era a sua antiga doença, quando ele recebeu o ouro, quando ele recebeu as capas, ele também acabou recebendo aquela doença. Eliseu olha para ele e diz, por você ter mentido, enganado, por você ter alimentado a sua ambição, aquela doença agora vai ser sobre você e sobre toda a sua descendência. Forte. Imagine isso. Uma pessoa que tinha tudo para dar certo, agora é a introdução de uma maldição hereditária para ele e para os filhos. Geazi andava com o homem de Deus, Geazi via as manifestações de Deus, os milagres de Deus, mas não deixou esse Deus purificar o seu coração. Consequentemente, as suas escolhas foram de mortes. E ele certamente sofreu muito, padeceu muito por causa disso. Pastor, e o que o senhor quer falar para a igreja hoje? Que nós precisamos ter cuidado para não cair nas ciladas do diabo. Quando Paulo está falando aos Efésios, ele deixa um adjetivo muito específico sobre essas ciladas. As astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo são feitas com esse ímpeto de astúcia. Cilada já fala de algo que muitas vezes você não vai ver. Cilada fala de algo, de uma estratégia, que não está ali a olhos nus. Se alguém vai armar uma cilada para você, ele vai fazer de um jeito para que você não tente descobrir. E quando Paulo está falando do nosso adversário, que tem mais de 5.000 anos de experiência, observando o comportamento humano, ele sabe que as astutas ciladas do diabo podem sim nos derrubar. Nós precisamos estar ligados, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo veio para destruir as nossas vidas, impedir com que esse momento aqui tenha um significado na nossa vida. Um momento onde nós sabemos que em Cristo temos redenção, porque o pecado nos afasta de um Deus santo. E se nós não entendemos o processo da graça, nós ficamos afastados desse Deus. Então, nós precisamos entender que o diabo tem por objetivo sempre tentar nos afastar de Deus e tem as suas ciladas para isso acontecer. Pastor, como que eu consigo vencer as ciladas do diabo? Como que eu consigo me desviar, fugir, sair das ciladas do diabo? Eu coloquei aqui 4 verdades, e é isso que eu gostaria que rapidamente você entendesse. Primeira maneira de você vencer as ciladas do diabo, você precisa ter as suas convicções de fé, de vida, do seu Deus. Ter convicção. Você pode até crer, mas é a convicção que vai fazer você evitar o pecado, que vai fazer você não cair na tentação quando vir a cilada do diabo. Nosso adversário, ele sabe disso. Por isso ele dissemina na nossa sociedade a ideia do relativismo, que não existe certo nem errado. Tudo pode, tudo é legal, tudo é bom. Só que você não vê ninguém que pratica o relativismo na prática
tendo sucesso lá na frente. Alguns anos atrás, principalmente os com mais de 40 anos atrás, vão se lembrar da famosa música Metamorfose Ambulante, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que é isso? Isso é uma proposta do diabo, para que você não saiba o que acreditar, para que você hoje acredite numa coisa, amanhã em outra. Não, eu tenho que ser fiel no casamento, não, eu tenho que curtir a vida. Não, o divórcio às vezes é bom. Não, a mentira às vezes é necessária. Relativismo. E a nossa sociedade tem abraçado isso, praticado e se destruído. São os diazias da vida. Não tem convicção do que acreditam, não tem convicção do que é o certo, não tem convicção nas suas escolhas do dia a dia. E acabam caindo. Quando nós vemos o salmista lá no Salmo 1, que você conhece de cor e salteado, falar sobre a diferença entre o justo e o ímpio, você vai ver ele dizendo: é como árvore plantada à beira de águas correntes o justo, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Daí quando ele vai falar do ímpio, ele vai dizer: não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. Não estão firmados, não sabem para que estão ali, não estão absorvendo água. O ímpio é essa palha que o vento leva. Você foi chamado para ser árvore plantada ali, aos lados de Deus. E o dia que sair dali, é para voar nas asas do Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Isso gera vida e isso leva ao sucesso. Quando nós falamos de convicção, nós falamos de um Daniel, que mesmo adolescente ainda, quando foi levado para sua Babilônia, depois de ver a cidade de Jerusalém destruída, depois de ser infiltrado lá numa cultura diferente, língua diferente, Deus diferente, com manjares promíscuos, com os banquetes do rei, tudo do bom e do melhor para comer, mas com imoralidade, tanto na área sexual como idolatrias, ele olha aquilo e ele tinha uma convicção. Ele diz que não vai se contaminar com os manjares do rei, prefere a aguinha com saladinha, mas estar em conexão com o céu e agradar ao seu Deus. O que é isso? Convicção. Todos os jovens que foram levados para a Babilônia queriam sucesso, queriam dinheiro, queriam status, queriam estar bem. Daniel, ele queria agradar ao seu Deus, e tudo aquilo que os outros queriam, quem tem é Daniel, porque foi fiel ao seu Deus. Convicção. Na cena que eu já citei aqui da cova dos leões, convicção que mesmo que tenha um decreto dizendo que não pode orar, convicção que não tem como deixar de conversar com o seu Deus. Daniel vai lá orar. É jogado na cova dos leões, mas enfim, estava disposto a morrer por essa causa. Morrer para não perder a sua conexão com o céu. É um Paulo que a gente tanto cita e admira, dizendo para Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 11 e 12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Convicção é o que nos mantém de pé no dia do sofrimento, como Paulo passou por muito sofrimento, convicção de quem era o seu Cristo, quem ele servia, o que esse Cristo podia fazer por ele. Convicção é o que vai fazer você se desviar do mal, o que vai fazer você não cair nas ciladas do diabo. Irmãos, vida de pastor não é fácil. Vida de pastor, você tem que ter o coração blindado. Nessa semana, várias pessoas passam pelo nosso gabinete pedindo aconselhamento. E uma coisa que faz a gente sangrar por dentro, chorar, se lamentar, como aconteceu essa semana. Um casamento de 30 anos é jogado na lata do lixo por 10 minutos de prazer sexual. Cilada do diabo. Faltou convicção e faltou o que mais? Segunda verdade. Segunda coisa que você precisa praticar para fugir das tentações e das ciladas, avaliar as consequências. Chorando com aquele casal ali na minha frente, o homem agora, me perguntando: pastor, com que moral
que eu vou olhar e ensinar aos meus filhos. Com que moral? Meus filhos estão agora casando, já tenho netos, com que moral eu vou dizer para ele não fazer? Não avaliou as consequências. Até as crianças sabem desenvolver essa habilidade. Eu olho para o meu filho e eu digo, Kenny, se você continuar brigando com a Eixa, vai para o quarto conversar e uma semana você jogar videogame. Opa, na mente dele já se tocou, as consequências para ele não vão ser boas. Então, na mesma hora, para de brigar. Muitas vezes, antes de tomar uma decisão séria na sua vida, antes de cair nas propostas do diabo, para pensar nas consequências. Adolescente, para pensar na consequência que você vai ter em dar continuidade a esse relacionamento que você está tendo. 2 anos atrás, um pai entra com um adolescente chorando no meu gabinete. Pastor, está aqui os pulsos cortados, tentou suicídio. Por quê? Se envolveu com um menino da escola, se apaixonou e tirou uma foto de topless e mandou para ela. Só que a paixão dele acabou algumas semanas depois. E ele resolveu compartilhar a foto com os amigos. E daí um belo dia ela chega na escola, todo mundo ridicularizando ela. Ela perdeu o chão, perdeu o sentido da vida, cortou os pulsos para se matar. Não mediu as consequências da sua atitude. Eu paro para olhar as histórias da Bíblia, eu fico pensando em Davi. Se Davi soubesse que do seu adultério, na sua casa, entraria a espada, a morte, se ele soubesse por causa do seu adultério, na sua casa ele teria uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinato, um filho assassino, um filho que se deita com as suas esposas, certamente ele não tinha tomado essa decisão. Se um Geazi tivesse parado para pensar, peraí, eu sei que Eliseu é um homem de Deus, tem conexão com o céu. Se eu tomar essa atitude de ir lá, mentir, o que será que pode acontecer? Ele não teria feito. E o Espírito Santo fala para você hoje, cuidado. Hoje é uma mentirinha aqui. Hoje é uma traidinha aqui. Hoje é uma calúnia aqui. Lá na frente, você escolheu um caminho de morte. É um pequeno desvio que eu faço aqui, mas quando eu vejo, está muito longe daquilo que eu esperava, daquilo que eu desejava. E o Espírito Santo hoje nos alerta. Cuidado. Tenha convicção. Avalie todas as consequências dos seus atos. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Tudo que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Você pode enganar marido, esposa, filhos, pastor, chefe. De Deus não se zomba. Terceira coisa que nós precisamos aprender a fazer para se livrar das ciladas do diabo é nos prevenirmos contra o mal. Primeiro, discirna a tentação. Tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Tiago ele vai dizer na sua carta, capítulo 1, verso 15, e é muito interessante o que ele diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Desejos, começa aqui. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A versão da Mensagem, eu gosto muito desse último versículo, vai dizer assim, se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara, e quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Está lá no Egito, todo dia, a esposa de Potifar tentando José.
Vem para a cama, vem comigo. Ele foge. Um dia ela arquiteta tudo, manda os empregados sair, o seu esposo não está, ela agarra e ele não titubeia. Mesmo a capa ficando na mão dela, ele foge. Nós precisamos fugir da tentação. Fugir da tentação. Seja sexual, seja a tentação do poder, que daí envolve a mentira, envolve o desrespeito ao próximo, seja a ganância. Fugir da tentação. E o mais importante, a melhor maneira de se prevenir contra o mal é a aliança com Deus. É estar conectado com os céus, é estar sensível à voz do Espírito Santo. Jesus, ele foi muito claro ao dizer, Mateus 26:41, orem e vigiem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, a nossa leitura e meditação na palavra, isso eu tenho falado várias vezes, o nosso arroz e feijão. Se você é um raquítico espiritual, e todos que não oram, não lêem a Bíblia, não buscam comunhão com Deus, se tornam um raquítico espiritual, uma hora cai. Uma hora a doença vem, porque a imunidade fica baixa. Nós precisamos alimentar, nós precisamos ter essa aliança com Deus, nós precisamos valorizar mais isso aqui. O véu se rasgou, não é mais necessário um intermediário, um sacerdote. Nós podemos ter acesso direto a Deus, conversar com Deus, receber de Deus. Temos o Espírito Santo, companheiro, professor, consolador, ajudador, o Paracletos, aquele que está ao lado. Deixa esse Espírito Santo falar. E como é que ele fala? Quando um coração está aberto para ouvir, quando ele tem voz, quando ele tem vez na nossa vida, ele orienta, ele vai gerar angústia quando está para tomar uma decisão errada, e ele gera paz quando está para tomar a decisão certa. O Espírito Santo está aí, nosso amigo de todas as horas. Isso é a melhor prevenção para não cair nas ciladas do diabo. O tempo passou e eu vou encerrar porque nós precisamos ministrar a Santa Ceia. Por fim, além de você ter convicção das verdades do reino, além de você avaliar as consequências e prevenir-se contra o mal, você precisa confiar em alguém para abrir o coração. Quando realmente você perceber que sozinho não vai vencer essa tentação. Hoje mesmo eu ouvi a interpretação errada de um versículo muito conhecido da Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, não dá de confiar em ninguém, não. Quando a Bíblia fala maldito o homem que não confia no homem, é maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que constrói os alicerces da sua vida apenas achando em si mesmo, no seu potencial, que ele consegue, que ele pode. Esse é maldito. Uma hora ele vai ver que é fraco, que é pobre, que é cego, que é nu, vai cair. Mas a palavra de Deus, em várias passagens, nos orienta a ajudarmos uns aos outros. Ombro no ombro, parceiro. É claro que você não vai se abrir para uma pessoa que não tem suporte para te ajudar, não está preparado para te ajudar. Pelo contrário, isso pode ser um problema. Porque até o diabo, muitas vezes, arma uma cilada assim, você fala a coisa errada para alguém. Ontem, quem estava aqui viu a ministração da irmã Helena Tanuri. Alguém que está passando por um problema no casamento, vai se aconselhar com qualquer uma outra pessoa, com um jovem da igreja. E daí, daqui a pouco, os dois estão envolvidos. Porque não estava preparado, não tinha uma estrutura, não tinha testemunho para lidar com aquela situação. Mas, na maioria dos casos, nós precisamos sim de ajuda de alguém. Ajuda de um pastor, de uma pastora, abrir o coração para alguém, para um amigo de confiança, um obreiro maduro da igreja, alguém que você olha, tem testemunho de vida, abre o teu coração. Tiago vai dizer, capítulo 5, verso 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Eu fico imaginando se Geazi enxergasse nesse homem de Deus, Eliseu, como aquele que ele podia abrir o coração. Ele teria falado, olha,
eu sou ganancioso, eu sou inseguro quanto ao futuro e eu quero obter. Eliseu tinha tratado aquele problema, mas não, ele deixou o diabo alimentar. E sempre quando tem pecado oculto, sempre quando tem o velho homem latejando na nossa mente, no nosso coração, quando ele está ali, se não for tratado, aquilo ali vai aumentar. O tempo faz com que aquilo cresça, que aqueles desejos impuros ganhem força. Por isso precisa ser colocado para fora, ser tratado por alguém. Ache alguém para você abrir o coração. Eu sei que na nossa sociedade egoísta e hedonista, o que tem faltado é amizades verdadeiras. Pessoas de 40 anos de idade, às vezes chegam para mim, pastor, eu não tenho um amigo que eu possa abrir o coração, e eu pergunto, caramba, 40 anos de vida não conseguiu edificar um relacionamento saudável, isso me preocupa. Infelizmente tem sido cada vez mais comum. A gente quer multidão, a gente quer aplauso de muitos, a gente quer muitas curtidas no Facebook, mas você precisa desenvolver relacionamentos sadios. Não precisa todo mundo, mas 1, 2, 3 pessoas que te amem, ore por você, aconselhe quando preciso for, que você sinta a liberdade de abrir o coração. Nós precisamos praticar a irmandade. Nós somos filhos de Deus, da mesma família que vai morar no céu. Ore, peça para o Espírito Santo, me direciona numa relação de amizade saudável. Espírito Santo, me dê pessoas que eu possa confiar, que ora por mim, que me ajuda. Mas você precisa ter bons amigos, e Deus vai te ajudar. Nós não fomos feitos para viver isolado. E nós precisamos ter alguém para abrir o coração. Mulher, tem coisas que você sabe que não vai poder falar para o seu marido, tem uma amiga verdadeira. Homem, tem coisas que não vai poder falar para a sua esposa, tem um amigo verdadeiro. Como é que acontece isso? Nas relações, dê um passo para fora dessa zona aí de conforto. Todo relacionamento a gente vai ter que abrir o coração, sim, para estar sujeito a ser machucado e ferido. Relacionamento é assim, porque ninguém é perfeito. Quando você está se relacionando com alguém, você está ali escolhendo uma pessoa imperfeita para você inteirar. Mas é assim que acontece. Só que quando há a direção do Espírito Santo, quando há uma amizade verdadeira, quando é pessoas maduras, por mais que erre, se perdoa, se ajuda e constrói ali um relacionamento saudável, onde um vai semear vida na vida do outro, um vai ajudar o outro a crescer, a amadurecer, desenvolver. É preciso. Busque isso em Deus, porque também há uma cilada do diabo, falsas amizades. É a cilada do diabo, falsos relacionamentos. Por isso, não esteja preocupado, eu falo isso quase toda semana aqui nessa igreja, com os dons na vida de uma pessoa, esteja preocupado com os frutos. Porque o diabo, infelizmente, ele tem enganado a igreja até nisso. A gente olha a aparência, caramba, ele fala em línguas, ele profetiza, uau! E às vezes a gente abre o coração para aquela vida e é um baita picareta. Agora, os frutos, isso não tem como enganar. Tem um casamento saudável, é fiel à esposa, não tem o nome sujo na praça, não fica falando da vida dos outros, não é fofoqueiro, não é caluniador, não é boca suja. Opa, estou vendo o fruto. Esse é um bom amigo. Deus nos deu inteligência para nós realmente escolhermos isso sob a direção dele, da palavra. Nós precisamos de gente. E eu quero colocar um desafio para você. Você é pessoa de confiança? É uma amizade colocada por Deus na vida de alguma pessoa? Se não, se torne. Se afasta dos maus, mas se achegue dos bons, daqueles que estão vivendo segundo os princípios da palavra de Deus. Quem anda nesse caminho gera vida, quem anda nesse caminho glorifica o nome do Senhor, quem anda nesse caminho faz a diferença onde está. Você sente paz de espírito, você sente as coisas fluírem, porque Deus está naquela vida. Que isso seja com o outro, que isso seja com você, que isso seja nas tuas amizades. Mas é importante
confiar em alguém. Você abrir o coração e dizer: meu amigo, ora por mim, eu estou sendo tentado na pornografia. Meu amigo, ora por mim, porque aquela funcionária do trabalho está dando em cima de mim. Ora por mim, porque aquele homem está me cantando. Ora por mim, porque eu estou com problema financeiro e estou querendo dar jeitinho brasileiro para resolver isso. Ora por mim. E ele vai orar. E como o Tiago disse, a oração pode muito em seus efeitos, uns ajudando os outros. Vamos se colocar em pé. Não tem mais tempo para continuar, tive que correr aqui. Em outro momento a gente volta nos assuntos. Mas eu quero finalizar com 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Provérbios 4:23, sobretudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída da vida. Paulo aos Romanos não vai usar a expressão coração, que era muito usada no Antigo Testamento, ele vai dizer mente. Transforma o mundo pela renovação da vossa mente. A mente de Cristo agora em vocês. Precisa colocar o óculos de Deus em vocês. Vocês começam a enxergar a vida pelo prisma celestial. Vocês começam a enxergar a vida pela ótica divina, o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas o diabo também tem o óculos dele. E ele tenta sempre colocar na nossa vida, assim como fez com Geazi. Não, você tem que sair ganhando, você tem que se dar bem, você tem que mentir, você tem que enganar. Cuidado, cilada do diabo. Não troque teu casamento por uma aventura inconsequente. Não fale de alguém coisas que você não sabe. Não compartilhe mentiras. Não dê brecha para o diabo, porque uma hora isso pode levar você lá para baixo e fazer com que você e a sua família padeçam de uma maldição hereditária. Vamos orar? Pastor Nilton fazendo a oração. Baixe sua cabeça. Depois de ouvir essa palavra, sem dúvida você está sendo confrontado com as tentações, com as propostas, com as ambições, com as ganâncias que muitas vezes vem à tua alma, ao teu coração, as tentações diversas para você fazer isso, fazer aquilo. Você está sendo confrontado, e se você ceder, as consequências são o que já foi mencionado. Colocamos diante de Deus. Pai querido, Pai santo, nós ouvimos a tua palavra que nos confrontou, para que não venhamos cair no mesmo erro de Geazi, que cedeu às tentações, e enquanto estava sendo tentado pela ganância que estava no seu coração, ele não procurou abrir a sua alma ao homem de Deus, profeta Eliseu, e por isso caiu na cilada e na tentação que estava engodando o seu coração. Pai querido, diariamente, cada um de nós, cada pessoa que aqui está, sofre tentações, pensamentos entram na mente e precisam ser eliminados. Assim, de força, de graça, para que cada um possa zelar pela sua vida espiritual, porque sabemos que as consequências do pecado são terríveis, tenebrosas e trazem destruição. Mas a tua palavra tem nos confrontado nesta noite. A tua palavra veio ao encontro de cada um, e que cada um possa entender que realmente precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém.